pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Tatiane de Paula, eu sou UX Writer, né? Atuo na NTT Data aí há um pouquinho mais de 5 anos nesse universo de chatbots aí e estou super feliz de estar participando mais uma vez da Conferência Bots Brasil aí para falar um pouquinho mais sobre esse universo de curadoria para agentes virtuais aí, minha segunda participação aí no, na conferência, e estou muito feliz em participar, queria agradecer todo o time aí que está fazendo esse evento mais uma vez, um evento incrível. Bom, estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre curadoria para agentes virtuais. A ideia é a gente fazer um overview aí, falar um pouquinho de tudo que a gente precisa realmente para esse universo de curadoria de agentes virtuais. Então, sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o que é e para que serve a curadoria, as principais responsabilidades da curadoria, conteúdo, né, que é um tema super importante aí, onde a gente abrange essa parte de textos, fluxos, jornadas e o universo NLP. Falar um pouquinho de análises e, por fim, acho que uma área aí que ainda está sendo bastante explorada, que é esse universo de métricas e relatórios. E para fechar, algumas dicas de dia a dia aí da minha vivência nesse universo de chatbots. Bom, o que é e para que serve a curadoria? Curadoria, né, acho que muitos já sabem, vem do latim aí, que é o ato e o processo e o efeito de curar. Então, curadoria nada mais é do que tomar conta, né? O que a gente faz num processo de curadoria é tomar conta do nosso chatbot, tomar conta do nosso agente virtual. E aí, por que ter um time de curadoria? O agente virtual não aprende sozinho? Eu acho que quem trabalha com chatbot, com certeza, já ouviu milhares de vezes essa interlocução, essa pergunta aí, né? O bot não aprende sozinho? E hoje a gente já tem essa resposta, acho que muito clara, né? A gente já está muito visível, muito tangível aí de que não, o bot não aprende sozinho. A gente precisa realmente de um time para fazer todo esse processo aí de evolução, de melhoria, de análises e tudo mais. Então, aqui eu trouxe os 11 elementos da curadoria aí, né? Que são os 11 principais pontos onde a gente realmente fala do processo de curadoria. Ele é esse arquivo tem como fonte aí o professor Wagner Casimiro, né? Que foi desenvolvido aí com base no livro do Max Rosenberg. Então, o que são os 11 elementos da curadoria? O primeiro deles é a acurácia, né? Onde o conteúdo precisa estar correto e testado. Autenticidade, o conteúdo precisa ser original. Credibilidade, o conteúdo precisa vir de uma fonte confiável e segura. Compreensão, super importante, o conteúdo precisa estar completo, claro e didático. Suficiência, o conteúdo precisa ser na medida certa. A gente não pode ter nem excesso e nem falta de conteúdo. Sem viés, né? Então, realmente, um pensamento e promover múltiplas visões. A gente não pode ter aquele conteúdo enviesado, aquele conteúdo que faz com que tenha um algo tendencioso ali, né? Relevante, ele precisa ser priorizado. Conveniência, que o conteúdo precisa ser fácil de encontrar, de aprender e de usar. Sinergia, somar com os demais conteúdos existentes e evitar conflitos. Proteção, o conteúdo pode estar protegido, logo é necessário zelar pela sua autoria. Isso é muito importante também, a questão de plágio, o do a gente pegar às vezes uma informação na internet e replicar no nosso agente virtual. Isso é super importante, tem que ser super levado em consideração. E o conteúdo precisa de um plano de inspiração, afinal, até quando ele é válido. Então, isso principalmente quando a gente está falando aí de informações relacionadas a essa parte de prazos, vigências, então é muito importante estar atento a esses pontos. E aí, quais são as principais atividades dos curadores ali, né, dos UX que cuidam desse universo de curadoria? A manutenção dos fluxos atualizados, as fraseologias compatíveis com atualizações de serviços e nomenclaturas, a alteração dos fluxos a fim de mitigar abandonos e proporcionar melhor experiência para o usuário, a criação de novos fluxos de acordo com demandas aí encaminhadas pelo próprio cliente, a criação de fraseologias para novos fluxos ou pontos de vocalização dentro de fluxos já existentes. E aí um ponto importante que quando eu falo em criação de fraseologias, em vocalização, a gente está falando tanto de um agente virtual de voz, né, uma URA aí, como também o agente virtual de texto, o bot. Né? Acho que é super importante, a gente tem essa diferença, essa particularidade para esses dois universos. Eles são muito parecidos, mas tem uma grande uma particularidade de cada um que precisa ser sempre levado em consideração. Aí o mapeamento de falhas e possíveis melhorias
dentro de fluxos já existentes. O que mais que a gente faz? A gente trabalha também aí com alinhamento com as áreas de negócios para que todas as informações estejam atualizadas, sejam encaminhadas com antecedência. É super importante que a gente tenha as informações atualizadas previamente e não esse problema, às vezes, do ser pego de surpresa aí com uma informação incorreta e, às vezes, isso é visto pelo próprio usuário, né? Propor melhorias nas fraseologias já existentes, manter a comunicação e o alinhamento junto às áreas técnicas, né? Então, a questão, às vezes, de um problema técnico, você ter mensagens de emergência, questões de falhas, erros, isso é muito importante estar sinalizado. Acompanhar KPIs relacionados ao negócio, a fim de identificar possíveis pontos de melhoria. Elaborar relatórios, né? E aí, falando muito aí de como que a gente mostra a proeficiência, a evolução e realmente os resultados do nosso agente virtual. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho nesse universo do conteúdo, né? Falar um pouquinho de texto, fluxo, jornada e NLP. Primeiro, a gente começa aí com o texto e o conteúdo conversacional. E vou trazer bem um overview aí, né, do que a gente tem nesse universo aí de atualização e criação de novos conteúdos, né? Quando o assunto é a resposta do agente virtual, é muito importante a gente manter alguns padrões de linguagem. Então, é sempre importante a gente estar muito alinhado com o cliente, né? Com quem faz, com quem vai estar esse bot, esse agente virtual vai estar à frente. Então, aí algumas dicas aí que a gente precisa ter quando a gente está falando tanto de criar um novo conteúdo, como também de atualizar um conteúdo existente. Então, é pensar em nome de quem a gente está escrevendo. Quem é a persona desse nosso agente virtual? Vale ressaltar que o tom de voz é como falamos com as pessoas. Embora a nossa voz seja a mesma, né, independente de com quem estamos conversando, a gente adapta muito o tom. Então, vocês podem ver, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui num tom muito mais empático, muito mais leve, mas eu poderia estar falando de uma maneira muito mais agressiva, mais coesa. E isso a gente traduz não só na vocalização, mas também quando a gente está escrevendo. Então, a gente deve nos atentar também aos atributos ao tom da comunicação. O que é esse tom da comunicação do próprio cliente? Como o cliente se comunica realmente, né? É muito do o que é a marca, o que é a empresa, quais são os valores da empresa, o como que ela faz toda essa parte de interlocução. É muito importante que o agente virtual, aí seja a URA ou o bot, estejam alinhados com todo esse processo de linguagem e comunicação da empresa, né? Para que a gente não tenha justamente essas falhas, esses desvios de comunicação que acabam gerando uma grande falta de credibilidade aí, né? E aí, acho que muito importante é lembrar que a gente está falando com pessoas, então a gente está lidando com frustrações, sentimentos, limitações, conquistas. Então, é muito importante saber o que a gente está falando, né? Então, num assunto, às vezes, um pouco mais agressivo, um problema ali, como que eu vou fazer essa interlocução soar de uma maneira mais suave, tá? Aí, atentar-se aos pontos relacionados à redação inclusiva, né? Ter atenção e cuidado ao abordagens relacionadas à deficiência, condições relacionadas à saúde, gênero, sexualidade. A gente vive num universo hoje num mundo muito diverso, num universo onde a gente tem uma pluralidade muito grande e é importante falar para todos. Isso é um ponto super importante. E por último, não menos importante, manter seus padrões da norma culta, né? Que apesar de tudo a gente estar falando de língua portuguesa, então a gente tem que ter esse ponto de atenção de estar sempre atento à norma culta. Aí algumas dicas importantes aí de quando o assunto é conteúdo textual, aí falando muito mais de bot, né? Que é essa questão dos emojis, né? O emoji, ele é sempre bem-vindo, porque ele pode criar uma comunicação, uma conexão ali com o meu usuário. Mas é importante também analisar que em algumas situações ele é cabível ou não. Então, o uso de emoji é permitido, claro que sempre com esse pontinho de atenção ali. Estilo. Dê preferência para parágrafos mais curtos, né? Fazendo um bom uso da pontuação. Por quê? Para que a pessoa leia realmente de uma maneira um pouco mais pausada, né? Que tenha essa questão de ter uma interlocução, uma interjeição, um entendimento, porém sempre se atentando a não ser muito superficial. Também não é para pôr ponto final em tudo. Padrões e normas, então isso é muito importante. Erros gramaticais, acentuações, espaçamentos, isso, por mais que às vezes possa ser, é um errinho, é uma coisinha pequena, não. Isso acaba gerando uma insegurança, um desconforto no nosso usuário.
tá? O que pode até mesmo levar a um abandono da nossa conversa. Então, é muito importante estar atento a esses pequenos detalhes aí quando a gente está falando de texto. E aí, acho que por último, né, destacar a importância em pensar em uma jornada como conversacional. Então, a gente lembrar que a gente está desenvolvendo uma conversa. Então, é super importante estar atento a essa questão de repetições de palavras, a cadência, a cacofonia, gerundismo, queísmo, aqueles pontos realmente que quando a gente fala, às vezes na nossa interlocução verbal, a gente acaba se prendendo muito a isso, mas na hora de escrever, na hora de passar isso para o nosso agente virtual, é importante estar sempre atento. Falando de fluxos e jornadas agora, né? Uma jornada guiada aí, alguns bots, alguns canais aí falam muito dessa questão de jornada guiada aí. O que são as jornadas guiadas? As jornadas guiadas são aquelas estruturadas por meio de botões, né? Muitas vezes a gente faz isso aí para facilitar a navegação do nosso usuário, né? Ela acaba sendo de uma maneira mais rápida e objetiva, ou então até mesmo para ter uma questão de um uso de um serviço, um possível acesso a uma API, alguma coisa desse tipo, a gente consegue fazer de uma maneira também mais fácil quando a gente trata de uma jornada guiada. Ou, por fim, quando a gente está falando de transbordo ali, né? Essa questão do transbordo, que é nada mais, nada menos do que você passar o seu cliente ali, né, para um atendimento humano. Você dar para ele essa possibilidade de sair do seu canal de atendimento via bot e passar para um atendimento via atendimento humano. Aí falando um pouquinho de NLP, né, que eu acho que é um assunto aí às vezes assustador para muitos, mas já muito familiar para outros. O NLP nada mais é do que esse processo de linguagem natural. Quando a gente fala de NLP, a gente está falando muito dessa parte de inteligência artificial mesmo, essa parte do motor cognitivo, que hoje está muito atrelada a muitos desses mercados de chatbot, esse universo aí de agentes virtuais. E a gente tem 3 peças chaves quando a gente está falando de NLP, que é a questão de intenção, entidade e exemplos. O que são as intenções? As intenções é o que o usuário deseja que a inteligência artificial realize. As entidades já correspondem a um substantivo que especifica ou modifica essa ação. Ou seja, é uma informação específica, né, um a mais ali para essa intenção. E já os exemplos são nada mais nada menos do que as frases e sentenças que exemplificam as interações dos usuários. Então, quando a gente trazendo para um universo aqui, um exemplo típico de intenção, pedir pizza. Uma entidade, a gente pode ter pizza 8 pedaços, mussarela, brotinho. E os exemplos quero pedir uma pizza, gostaria de pedir uma pizza, desejo uma pizza. Então, trazendo para o nosso universo de dia a dia, é super tranquilo, né? São pontos ali que às vezes a gente acaba assustando com o nome que eles têm, mas quando a gente pensa nessa questão de inteligência mesmo, de interlocução e de linguagem natural, acaba saindo tudo muito mais fluente aí. Aí a gente tem algumas padronizações, né, que eu acho que são importantes a gente trazer aí para esse universo de NLP, né? É recomendado, para a questão das intenções, é recomendado sempre utilizar um verbo para nomeá-las, né? O nome da intenção deve traduzir de forma simples, fácil e rápida o que as pessoas desejam que o agente virtual faça, né? Que aí eu trouxe alguns exemplos lá antes, né? Um pouquinho, agora tenho mais um aqui, que justamente quero fazer um pedido, ou gostaria de realizar um pedido, como faço para tirar meu pedido? Ou seja, a intenção seria fazer pedido. Quando a gente fala de entidade, na hora de cadastrar a entidade, a gente tem que estar muito atento ali a possíveis usos dessa entidade em outras intenções. Então, e aí, né, a questão do... Eu trouxe o exemplo da pizza lá, aqui eu trouxe o exemplo da pizza de novo. Então, o que a gente tem de especificidades que podem ser entidades relacionadas a essa questão da pizza é sabor, preço, tamanho, né? São as variações que a gente tem dentro de um possível pedido mesmo, tá? E aí, o que eu disse ali também, né? Eu já disse um pouquinho antes, essa parte justamente da gente ter essa atenção aí, né? De possíveis duplicidades, conflitos atrelados a entidades.
E aí, quando a gente fala de exemplos acho que é o universo mais diverso dentro do mundo de NLP. Porque os exemplos são nada mais nada menos do que as frases e as sentenças ali com diversos formatos ali, as diferentes variações de como o meu usuário faz a interlocução com o meu agente virtual, né? Então é super importante analisar a necessidade de incluir exemplos com erros ortográficos, morfológicos, problemas frequentes de escrita. É muito importante a gente estar atento sempre a esses pontos aí de questão de NLP. Aí falando um pouquinho de análises, né, que acho que é um universo também que a gente está começando a explorar com um pouco mais de autenticidade aí. A análise que é, né, como analisar a eficiência e a qualidade do nosso agente virtual. Com o estudo detalhado das interações entre os usuários e o robô, os curadores aí, os UX que atuam nesse mundo de curadoria, são capazes de determinar os objetivos do agente virtual e tomar decisões a respeito de seus fluxos. Então, com a curadoria, a gente consegue ali localizar possíveis demandas, problemas, propor melhorias. Esse serviço, esse trabalho de análise, né, ele acaba sendo realmente muito importante para a proposta de melhorias, para a identificação de backlog. Então, a gente tem justamente esse cuidar de tudo que o bot faz no dia a dia, é realmente um assunto muito importante aí, um fator muito importante para a evolução de qualquer canal de agente virtual. E aí eu trouxe aqui alguns dos dados, né, que a gente costuma analisar aí, né, realmente, que é a questão do IDK. O IDK nada mais são do que aquelas interações não entendidas, o I don't know, né? Então, são as interações classificadas como não entendidas. A gente analisa sempre também a matriz de confusão, porque a partir dela a gente tem uma análise mais detalhada da situação do nosso classificador, né? Onde a gente tem algumas habilidades ali que a gente consegue distinguir dentro de um motor cognitivo. A gente sempre analisa também a questão do treinamento cognitivo, que é realizar o treinamento do motor cognitivo, fazer com que os exemplos estejam sempre atualizados, coesos, essa parte de sinônimos, de entidades, esteja tudo em um equilíbrio, em uma uniformidade. A parte de pesquisa de satisfação, né? Então, onde é possível a gente identificar a aderência à pesquisa e também a gente classificar como os nossos usuários estão vendo o nosso canal, e como detratores, neutros ou promotores. E a assertividade bruta, né? Que aí é o total de interações que não retornam como não entendido. Então, excluindo as sessões que tiveram contato com o bot, sem ser só com a mensagem de boas-vindas. Aí falando um pouquinho de matriz de confusão, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes ali, mas depois a gente compartilha o material com vocês também para a gente, né, dar uma esmiuçada também. Mas a matriz de confusão é uma tabela, né? Onde a gente identifica todos os 4 tipos de classificação do modelo de classificação binário. Então, quando eu falo de matriz de confusão, a gente está falando muito mais dessa questão de motor cognitivo mesmo, de inteligência artificial, tá? Quando a gente vem nesse universo realmente de IA. Então, a gente tem ali as possibilidades de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. São 4 classificações que a gente usa muito no dia a dia aí, quando a gente está fazendo a análise do chatbot. E aí, entrando no universo de métricas e relatórios aí, né? Essa parte de métricas e relatórios é muito importante destacar que a gente tem que ter os KPIs, essas questões muito relacionadas ao nosso cliente, né, ao negócio, o que faz sentido para o nosso cliente. Eu trouxe aqui bem um overview, né, 8 principais métricas aí que realmente se encaixam aí na maioria dos nossos clientes, na maioria dos nossos universos de agentes virtuais. Os usuários ativos, né, é uma das métricas super importantes, onde a gente contabiliza os usuários únicos. O tempo médio de sessão, que nada mais é do que quanto tempo o meu usuário ficou ali conversando com o meu chatbot, né? Isso é um indicador que deve ser analisado junto com outros números. Por quê? Porque às vezes o tempo médio de sessão, ele é maior ou menor, mas ele está muito atrelado ao tamanho da minha jornada. Então, é super importante ter isso. A taxa de conversão. A taxa de conversão está muito relacionada a alguns agentes virtuais que lidam aí com vendas, com jornadas de clientes onde tem um fechamento de negócio, alguma coisa do tipo. Os gatilhos de confusão, que é quando o agente virtual é capaz de não compreender, não é capaz de compreender aí a requisição de um usuário. Então, a gente precisa analisar realmente o que está confundindo ali o meu agente virtual.
E aí, outras 4 também que acabam fazendo muito sentido para diversos tipos de negócios são a taxa de satisfação, que nada mais é em muitos lugares chamadas como NPS, que é vinda aí originária da pesquisa de satisfação, né, onde a gente consegue realmente coletar a percepção do nosso cliente, do nosso usuário ali, se ele realmente está satisfeito com o fluxo. A taxa de transbordo, que nada mais é também do que essa parte dos usuários que pediram para ser transferidos ou que passaram para um atendimento humano. Então, ele deixou de fazer esse atendimento via bot e passou a fazer um atendimento com o humano. A taxa de retenção, que mede o número de atendimentos que foram iniciados e concluídos dentro do chatbot. E a taxa de abandono, que mede os usuários que iniciaram o diálogo e não deram sequência. Às vezes, um oi, recebeu a mensagem de boas-vindas e não deu sequência aí à conversação. Então, essas são 8 métricas que são bem variáveis aí, mas que acabam fazendo sentido para diferentes tipos de negócio, né? Elas acabam se encaixando aí nos diferentes universos que a gente tem dos agentes virtuais. Aí, falando de relatórios também, acho que relatórios também é um universo que varia muito de cliente para cliente, né? Então, a frequência dos relatórios, ela costuma variar, podendo ser estabelecida de acordo com as necessidades do negócio e o volume de dados mesmo que vai ser analisado. Então, hoje a gente já tem ferramentas que possibilitam que todo o time envolvido, seja o writer, time de negócios, desenvolvedores, PO, possam analisar em real time o que está acontecendo na agente virtual. E isso é muito importante e é uma evolução muito grande no nosso mercado. E é fundamental que os dados apresentados nos relatórios sejam parametrizados em ferramentas ou então previamente definidos, né, aí com os envolvidos no projeto, para que a gente tenha realmente a análise e a entrega dos dados que façam sentido para o meu negócio. A padronização de relatórios gera uma melhor visibilidade das métricas apresentadas e um melhor entendimento das necessidades de ajustes ou processos de evolução. Então, quando a gente fala de relatório, é muito cada um no seu cenário, mas é importante existir uma padronização dentro desse cenário. Aí de relatórios, né, um pouquinho aí do que a gente traz geralmente dentro dos relatórios, que é a parte de acurácia, né? A gente apresenta a proporção dos acertos aí, essa parte de sensibilidade aí, né, que é a parte um pouquinho conhecida também como recall, onde a gente a gente traz aí algumas informações relacionadas ao cálculo de classificação do que teve de positivo e negativo. A parte de especificidade, que é a proporção de casos negativos. Então, quando eu falo de sensibilidade, eu falo do que está correto, e quando eu falo de especificidade, a gente está falando do que foi identificado como negativo dentro do nosso chatbot. E aí, algumas dicas, né? Acho que para a gente fechar aí um pouquinho o que a gente tem como evolução, o que a gente precisa fazer dentro desse nosso universo. Bom, eu trouxe algumas dicas bem overview, assim, né? São 4 diquinhas, assim, e aí para a gente meio que parar para pensar e ver o que faz sentido aí dentro do nosso universo. Então, criando conteúdo. O conteúdo pode ser desenvolvido com base em um canal específico, porém é essencial a gente trabalhar o versionamento desses textos, a fim de tornar a experiência do usuário única e agradável de acordo com o canal. Formatar o conteúdo. Na hora de formatar o conteúdo, a gente tem que levar super em consideração limitações, questões de tamanho, exibição. Então, quando a gente está falando de mobile, quando a gente está falando de internet banking, quando a gente está falando de canais diferentes, a gente tem que ter muito esse ponto aí relacionado. Talvez, às vezes, para o mobile é um texto mais curto, para o texto de internet um pouquinho mais longo, um portal, mas como que a gente trabalha realmente essas questões de versionamento, tá? Aí um ponto importante que é sempre que forem apresentadas informações com preço, vigência, validade ou outras informações sazonais, a gente está muito atento aí a isso estar sempre atualizado, tá? Outra dica aí é muito relacionada a texto também, quando a gente está falando principalmente de chatbot, é a questão da exibição de links, né? Para solucionar esse tipo de problema, que às vezes a gente tem aqueles links gigantescos, com vários números, coisas e tudo mais, é a gente ter aí essa atenção de usar o link encurtado e, de preferência, ele embedado em uma palavra, né? Então, isso facilita muito para o usuário, do ele saber que ele clicando ali, ele vai ser direcionado, né? E ele não tem também aquela sensação, aquela visualização desagradável ali de um link gigantesco,
ou até mesmo, né, gera uma certa desconfiança. E aí a questão de embedar links, o que que é o embedar link, né? A gente colocar o linkzinho dentro daquela palavrinha ali. E a gente acaba usando muito essas palavras ali com a ideia de call to action, que deem realmente ao usuário essa questão de ação, de que ele vai estar indo para lá, de que ele vai estar sendo transportado ali, né, para essa outra página, para esse complemento de conteúdo e tudo mais. E aí, dica super de ouro aí, que é a questão de diretórios, guias e outros materiais de referência, né? Guias de estilo e de linguagem, então é muito importante a gente ter a criação de guias de estilo, onde o time de curadoria vai poder fazer um trabalho de uma maneira muito mais uniforme, onde a gente vai conseguir garantir que todos os conteúdos, fluxos e jornadas estejam num mesmo padrão e numa mesma linha de raciocínio. Isso é super importante. A questão de diretório, pensando muito aí em como a gente ter arquivos atualizados com acesso de todo mundo em tempo real ali. Então, a presença de documentos em diretórios é muito importante para que a gente consiga justamente ter as visibilidades de o que teve de mudança, de ajuste, de acréscimos, a gente ter todo esse processo aí, esse conhecimento. A gente vai para os principais desafios, acho que para fechar aí, né, o que a gente tem como desafios mesmo, que é fazer com que todos os envolvidos nesse universo aí entendam o conceito do bot e mesmo com a experiência pode variar de acordo com o canal. Então, é a gente ter área de desenvolvimento, negócios, marketing, áreas técnicas e todos, né, os envolvidos ali tendo esse entendimento de qual que é o conceito e qual que é o propósito do meu agente virtual. Deixa claro que o conteúdo apresentado não será o mesmo e precisa ser adaptado de acordo com o canal. Uma coisa importante é que em alguns canais o volume de informações precisa ser reduzido e às vezes a área de negócios não tem tanto entendimento em relação a isso. Então, é a gente ter essa atenção para que as informações principais e essenciais estejam sempre presentes para o nosso usuário. Manter a comunicação entre todas as áreas envolvidas. Atenção para a implementação de novas funcionalidades, né? Estudar possíveis impactos, isso é muito importante. Pensar na evolução do canal e adequação da linguagem de acordo com as tendências de mercado e também com as necessidades dos nossos usuários. Bom, acho que é isso, trouxe aí um overview aí do que a gente tem realmente como esse cenário de curadoria. Queria agradecer muito a possibilidade de estar participando, de estar trocando esse conhecimento com vocês mais uma vez aí. E ficam aí os meus contatos e espero que a gente se encontre em breve aí, quem sabe até na próxima edição aí presencialmente. Obrigada, gente.